Pessoal, hoje nós vamos falar de duas formas de investir na bolsa. Qual será a melhor para você? Após a vinheta. Bom, quando nós falamos sobre investimento em renda variável, você tem um universo muito grande de informações. Para simplificar aqui, dentro do contexto da educação financeira, nós vamos falar de duas formas de você estudar, se preparar para investir em renda variável ou bolsa de valores. A primeira reflexão que eu quero trazer aqui é sobre o método trader ou todas as suas variantes, né? Esse método ele tem um princípio muito simples, né? Que é fácil de entender, entretanto é muito difícil de executar. Qual é esse princípio? É buscar distorção no mercado financeiro, ou seja, é você encontrar algum ativo ou alguma ação que esteja barata, né? E posteriormente, após um determinado período, você vender mais cara. Esse princípio, que envolve as variantes do conceito do investimento trader, ele é muito fácil de entender como princípio, mas ele é muito difícil de executar. Para trazer essa reflexão, eu vou deixar aqui nos comentários fixados um artigo científico que fala sobre esse assunto. E qual que é a ideia da reflexão aqui? Para nós, amadores, quando nós falamos sobre trader, é um trabalho extremamente sério, demora-se muitos anos para você definir e melhorar e refinar uma metodologia, e isso normalmente acontece quem está dentro do mercado financeiro, ou seja, quem já é profissional no assunto. A ideia aqui de quem acompanha o canal é você, por ferramentas próprias, conseguir encontrar o seu lugar para sobreviver na bolsa, que é justamente você conseguir retirar, né, um valor suficiente para compor o teu patrimônio, né? E o trader, para esse objetivo, ele não é a melhor opção, porque você precisa de muito tempo, você precisa de uma estrutura contábil para não se enrolar com imposto de renda muito grande, você precisa de uma série de estruturas que uma pessoa normal não vai conseguir, né? Então você até começa motivando e você acaba parando, né? E normalmente em prejuízo. Então aquela ideia, né, que você deve imaginar para quando se fala em bolsa de valores, que é aquele jovem dinâmico em volta de um monte de telas de computadores, né, que essa é o estereótipo, ele, para nós que buscamos, né, aumentar o nosso patrimônio para ter uma vida tranquila, não é a mais indicado, ok? E aí você fala assim para mim, pô André, mas tem outra forma? Sim, tem outra forma. Pessoal, se você está chegando agora, é novo no canal, gosta desse tipo de assunto de educação financeira, nos acompanhe, como? Deixando a sua inscrição, o seu like e ativando o sininho para notificações quando chegar novos vídeos. E essa outra forma, ela tem um nome, o método chama-se Buy and Hold, que é um termo em inglês que poderíamos falar que você compra e carrega o ativo ou leva o ativo por um determinado tempo. E né, qual o princípio dessa técnica? Ela é um pouquinho mais difícil de compreender, né? Não é tão fácil quanto o trader, entretanto, ela é mais fácil de executar, né? Uma forma de apresentar o buy and hold, quando eu vou conversar sobre isso com algum aluno, eu sempre falo o seguinte, que a bolsa ela sobe caindo. E isso dá um bug na cabeça da pessoa. E justamente se você vê a bolsa ao longo do tempo, ela vai subindo, como no gráfico vai mostrar aí pela edição. E isso sim nos interessa, e isso sim entra-se no buy and hold como uma técnica interessante para nós amadores, né? Um livro bastante interessante é esse aqui,
que chama A Filosofia Baster de Acumular Patrimônio. Eu sou um privilegiado, eu tenho um livro autografado, e ele é um livro com uma linguagem bastante didática. Também vou deixar o link aqui do site da Baster, onde tem, que é um pessoal muito sério, que trabalha com essa vertente de estudos na busca de você ter o envolvimento com a renda variável de uma forma saudável, né? Então, a ideia do buy and hold aqui é o conceito de que a bolsa, com o passar do tempo, ela vai subindo quando você coloca o seu dinheiro todo mês um pouquinho em empresas saudáveis, boas, de qualidade. E qual que é o objetivo desse processo? A edição vai colocar um gráfico de um estudo, um outro estudo científico, que mostra um período de 200 anos da Bolsa Americana. E quando você vê nesse gráfico, você vê que as ações, depois de um certo tempo, ela fica imbatível, ou seja, ela ganha de praticamente todos os outros investimentos. Tá? Isso é a história nos diz. Claro que na Bolsa, rentabilidade passada não significa rentabilidade futura, mas é um bom indicador, principalmente para você tomar a decisão de como você vai se envolver nesse tipo de mercado, né? E aí você fala assim para mim, mas André, eu não vou viver 200 anos, né? Esse gráfico é lindo, é bonito, mas qual é a implicação prática? Se você pegar esse gráfico, né, e fatiar ele em períodos de tempo, nós vamos encontrar um período de mais ou menos 240 meses, que daria os famosos 20 anos, como um período razoável para você conseguir ter o seu objetivo, ou seja, ter um patrimônio suficiente para levar uma vida mais tranquila, né? E lembrando, esse é um método, né? E justamente porque o preço dele é o tempo e o quanto você coloca, né? Ele é um método que não é muito popular, mas ele tem duas matemáticas bastante interessantes que trazem um resultado legal para a gente, né? Que é a matemática dos juros compostos, ou a função exponencial, e também a probabilidade, onde diz que empresa boa, ela continua boa ao longo do tempo. Essas duas matemáticas associadas ao seu aporte mensal, da sobra do teu trabalho, vinculada no tempo, ela traz um resultado muito interessante. O importante nesse processo é que, mesmo que você se dedique a fazer isso, você tem que ficar muito atento quanto aos aportes, porque ele é a base fundamental do processo. O que eu quero dizer? Se você faz uma poupança, por exemplo, de 20 anos, né? E você junta nesse período 100 mil reais, em média você vai ter mais ou menos 3% ao mês. Tá? É isso mesmo, não é a rentabilidade, vocês verão no futuro, ela é limitada, porque o dinheiro é finito. Então, se você fizer pouco esforço no poupar, mesmo no método como Buy and Hold, que é um método muito interessante para nós amadores, você vai ter aí em cima de 100 mil, 3%, você vai ter 3 mil reais por mês, e isso não vai resolver a tua vida. Agora, se você faz o método, se compromete com ele e junta o valor, por exemplo, de R$1 milhão, você vai ter os mesmos 3% ao mês. Só que aí nós já estamos falando na esfera de 30 mil reais por mês. Não dá para sair e comprar uma Ferrari, mas você já tem uma tranquilidade desse tipo, né, de investimento. Então, a sabedoria aqui dentro da educação financeira é você entender que, ao colocar a renda variável como um dos instrumentos para aumentar o patrimônio, você tem que buscar um método mais adequado para você. Neste caso aqui, nós vamos discutir muito o Buy and Hold, né? E dentro do Buy and Hold, nós vamos trabalhar com o tempo, ativos de valor, que é um outro conceito que traremos mais à frente, e o quanto você guarda. Aí você fala, puxa, André, 20 anos, cara, é muito complicado. Sim, é o mínimo disso, tá, pessoal? E qual que é a reflexão disso? A próxima geração que está chegando deve viver muito próximo dos seus 100 anos.
né? E nós temos hoje uma população de idosos passando muita dificuldade, já consumindo patrimônio, e se viver muito, não vai ter um final de vida muito agradável. Será que se você se dedicar a estudar primeiro esse método, né, entender como é que ele funciona, e dentro desse período de 80 a 100 anos que você irá viver, praticar essa técnica e aprender com ela para ser um suporte a mais na aposentadoria, não vale a pena pagar esse preço? Então, o convite que eu faço para você é que, se você for decidir colocar renda variável dentro da sua vida como forma de garantir a sua aposentadoria ou parte dela, né, tendo como fonte de renda a renda variável ou o mundo das ações, o método que eu gostaria de dividir com vocês e que eu gostaria que vocês se aprofundassem é o buy and hold. Pessoal, vocês faziam ideia dessas duas formas de investir? Deixa o seu like, clica no sininho, se inscreva no canal que nós abordaremos mais sobre esse assunto, ok?